Ai, não sei se eu vou conseguir chamar ela daqui. Ei, gente, tô tentando chamar a Jade aqui. Daniela, Lara, me ajudem. Agora foi. Vou guardar ela. Oi, Ei! Tava tudo tendo bem? problemas técnicos aqui para conseguir te Desculpa aí chamar. o atraso. O treino aqui Não, que rolou um isso. pouco. A Jade, gente, ela tava treinando para uma apresentação que vai ter domingo, né? Que é a Isso, ginástica domingo, de gala, para quem não às 5. conhece, 5 horas. Então Isso. aí acabou atrasando um pouquinho, a gente atrasou um pouquinho o início, mas é muito bom te receber aqui, Obrigada tá? pela oportunidade. Fiquei muito feliz de te receber, porque eu sou uma fã da ginástica. Eu era ginasta também quando eu era criança. Uhum. Claro que eu não cheguei Obrigada. nesse Poxa, nível de, não cheguei nesse nível competitivo de vocês, mas assim, sou sua fã. Então, ter poxa, você muito aqui obrigada. hoje está sendo tô muito feliz de te receber. Obrigada. Nada, eu estou bem feliz de dividir com vocês mesmo, porque às vezes a gente tem tão pouco tempo para mostrar para as pessoas como é que é, né, como funciona, e estar um pouco mais próximo das pessoas. Pra gente é incrível do esporte. Quanto mais vocês souberem da gente, melhor, né? Ai, que bom. E eu sou suspeita para falar que eu adoro falar de ginástica, né? Imagina. Então, poder unir ginástica e psiquiatria, que são duas paixões que eu tenho, né? Foi uma oportunidade que eu acho que a gente deve aproveitar sempre que a gente puder, Claro, né? claro. Eu não falei ainda um pouquinho, mas assim, a ideia é a gente falar sobre psiquiatria do esporte, mas Uhum. como você é da ginástica, a gente vai acabar falando um pouquinho mais das suas vivências, né? Claro. Acho que, assim, as pessoas te conhecem, não precisa muito a falar a seu respeito, mas eu vou falar um pouquinho, para quem não sabe, Então, das suas conquistas que você teve ao longo dos anos, né? Você começou muito obrigada. cedo na ginástica, né? Você começou com quantos anos, mais ou Eu menos? comecei em 97 com 5 anos, mas no ano que eu ia fazer 6 anos, né? Nossa, Então, muito cedo, muito já cedo. no clube do Flamengo mesmo. Então, tem alguns anos aí de... E aí você sempre foi do Flamengo, então? Você sempre entrou e já começou no É, Flamengo mesmo? eu entrei no Flamengo como escolinha, na verdade, porque o primeiro dia que eu cheguei, as técnicas viram meu biotipo e falaram para minha mãe, sim, poxa, bota ela na pré-equipe. A minha mãe era Uhum, viva na época ainda. E uhum. aí ela falou, mas assim, como é que funciona essa pré-equipe? Poxa, eu tinha 5 anos, né? Aí eles falaram assim, todos os dias, de segunda a sexta, de 5 às 8 da noite. E minha mãe falou, que isso? Não. Minha mãe ficou assustada, né? Então eu Aham. fiquei 3 meses participando da escolinha mesmo, que eram 3 vezes ao dia. E aí depois de tanto a Georgette insistir para minha, tipo assim, com a minha mãe, todo treino que a gente ia, a Georgette falava lá com a minha mãe, poxa, bota ela na pré-equipe. A minha mãe acabou cedendo e aí eu fiquei desde então. Eu só não fui um ano do Flamengo, o ano de 2013, mas logo no meio de 2014 eu já retornei ao clube. Então minha vida toda foi no clube do Flamengo. Então você teve essa influência mesmo da sua mãe, né? E das técnicas que viram algum potencial ali em você, né? Na verdade, assim, eu não tenho o que falar da minha família, porque eu sempre tive muito apoio de todos, assim, porque como nós somos atletas muito jovens, né, e assim, com competições muito importantes, muito jovens, se você não tiver ou família ou amigos que apoiem, porque a gente sabe que nem todo mundo tem, assim, esse benefício de ter uma família, né, presente, inúmeras questões, mas
é muito importante, porque no início você tem 5, 6 anos. Poxa, quem que vai te levar ao treino? Quem vai te acordar? Quem vai, sei lá, cuidar da sua alimentação? Ou dessa rotina entre colégio e treino? Então, assim, meu pai, minha mãe e meu irmão se sacrificaram muito, muito, assim, para eu chegar em todos os objetivos que eu conquistei. Sim, porque a sua mãe faleceu, né? E aí o seu pai que deu a continuação Sim, desse apoio aí, né? a minha mãe É. faleceu quando eu tinha 9 anos. Ela teve um aneurisma cerebral. Então, foi, assim, praticamente de um dia para o outro, né? Que a gente não tinha mais ela. Eu tinha 9, meu irmão tinha 3. Então, assim, mudou meu mundo, né? E a ginástica foi um caminho que eu encontrei para me sentir mais confortável, assim, né? Mais segura, né? Você chegou A a ter família... algum acompanhamento psicológico, psiquiátrico nessa época? Então, nessa época, não. A minha família, assim, pra você ter uma noção de como funcionava. Eu treinava 7h30, 11h30. Ia pro colégio meio-dia e meio, saía 5h30, treinava de novo e voltava, terminava o treino 8h30. Então, essa era a minha rotina de segunda a sexta. Uhum. Sábado eu tinha treinamento de manhã de 8 a 1 da tarde. Então, assim, foi bem complicado encaixar alguma coisa nesse momento. Eu acho que o que mais me ajudou mesmo foi a família que eu formei na ginástica, assim. Foi uma época bem difícil. Mas, quando eu voltei da minha primeira seleção, em 2008, depois de Pequim, que eu comecei, assim, realmente o meu primeiro acompanhamento, que falei, eu conversei com a minha família, falei, acho que tem uma necessidade agora, porque, poxa, eu passei muitas coisas na seleção permanente que eu acho que eu preciso, assim, dividir com uma pessoa que, sei lá, veja de uma forma diferente, Sim. que a gente possa ter um acompanhamento mesmo, né? Deixa eu só falar uma coisinha. Eu não consigo ler, gente, os comentários. Então, se alguém tiver alguma pergunta para a Jade ou para mim, ou que precise ser respondida, manda na caixinha de perguntas, que aí no final, depois daqui um tempinho, a gente vai dar um tempo para ler essas perguntas. Tá certo? Aí, Clara e Dani, me ajudem aí na hora que as pessoas mandarem. Ô Jade, mas aí você então começou muito cedo uma responsabilidade muito grande para uma criança, né? E logo você começou a despontar, né? Em 2007, quando você começou a competir internacionalmente, assim, né? Que foram suas... Quando você foi vista pelo Brasil mais divulgado, né? Que foi no PAN, que foi no Mundial de 2007. Você estava com 16 anos, né? Foi no ano que eu fiz 16. Na verdade, assim, o que a ginástica tem de mais especial, assim, são pessoas especiais que fazem ginástica, né? É isso que eu sinto, assim. Todo mundo sacrifica muito da vida, ama muito o que faz. Então, sei lá, quando você vê uma menina fazendo qualquer série, você fala, meu Deus, é isso que é mágico, né? Eu amo Sim. isso. E a questão das competições internacionais, para mim, começaram quando eu tinha 11 anos. Eu fui para uma competição na Guatemala, era um Pan-Americano Interclubes. Uhum. E, inclusive, na época, eu era a única pessoa que, além da Daiane, fazia duplo escarpado. Eu apresentei até nessa competição na categoria infantil. Então, assim, apesar das pessoas terem me conhecido em 2007, o Brasil, assim, naquele Uhum. Pan-Americano do Rio, eu, dentro do meu esporte, eu já tinha, assim, outros Você já, olhares, né? sim, você já tinha títulos juvenis, né? Nacionais Então, e também então internacionais. quando eu fui para essa competição na Guatemala, eu fiquei conhecida no meio da ginástica, né? Uhum. Assim, foi bem especial, até para o meu clube, porque a gente foi para aquela competição, ganhou tudo, mostrou uma ginástica assim muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ver do Brasil, né? Então Uhum. aquele pontapé ali, eu falei, poxa, a ginástica está mudando para mim, né? A ginástica não é mais só talvez, sei lá, o meu hobby, é uma coisa que eu quero levar para minha vida. E Uhum. aí, entrei com a seleção permanente em 2005, né? 2 anos. Em 2005 mesmo, eu competi meu primeiro pré-pan aqui no Rio, que eu entrei até como reserva da Daiane. Para mim, aquilo ali, falei, meu Deus do céu, o que que é isso, né? Com 13 anos, entrar como reserva da Daiane, eu falei, meu Deus, fiquei até com dor de barriga, assim, no dia. Tipo eu hoje, antes da Mas live. Mas é normal, né? E aí, em 2007, a gente abriu as portas do nosso esporte para todo mundo,
aquele Pan-Americano foi muito mágico pra gente, assim, eu não vou mentir pra vocês, eu fiquei com muito medo de competir aquilo. Eu tinha tido uma crise renal 2 semanas antes da competição e foi assim, quase que eu não ia competir, né? Era bem difícil, assim, porque tinha muita dor, eu tinha que me recuperar daquilo, eu tinha perdido um pouco de treinamento. E aí eu cheguei num ginásio, sei lá, que tava lotado, muita gente, as pessoas batiam o pé no chão, a arquibancada Teve um tremia. resultado maravilhoso, né? Um E assim, resultado deu que... tudo muito certo, assim, apesar disso, que nem as pessoas falam, perdeu a medalha no individual geral, poxa, mas outro dia foi tão incrível pra ginástica, assim, Nesse Pan-Americano, para quem não sabe, foi o Pan que foi no Rio de 2007, né? É sim, isso? isso, E foi, tá aí certo. a Jade ganhou 3 medalhas, né? Foram três Foi. medalhas. Ah, deixa eu olhar aqui, porque eu fiz uma colinha. Mas ah, ela acabou perdendo, ficando em quarto lugar no individual geral. Não foi isso? Foi. A competição do individual geral, no último aparelho eu fui exatamente fazer paralela. E assim, eu já tinha passado por todos os aparelhos que eram mais difíceis para mim, assim. Não mais difícil, mas a trave, um aparelho que a gente começou a competir na competição, já tinha passado. O solo era mais tranquilo. O salto, eu saltei dupla e meia, que na época, assim, para mim, eu tinha só aquela competição para testar, internacional até o mundial, que é um salto, poxa, que Dificílimo, né? se naquela época 5 meninas faziam no mundo, eu não sei quantas, se eu não me engano, Uhum. uma brasileira fazer aquilo era completamente diferente, né? E aí eu falei, poxa, agora só falta paralela, é mais tranquilo. Né? E eu passei a parte mais difícil da série, que pra mim era na época Chapo, Rubov, aquela... E aí quando eu fui pra paralela de cima, por um momento eu pensei assim, meu Deus, tá tudo bem. E aí eu errei. Uhum. Naquele momento que eu errei, eu tentei consertar, eu tentei agarrar com todas as forças, assim, eu lutei, mas não aconteceu. E é difícil lidar com não acontecer depois de tantos anos numa batalha para um objetivo, né? O atleta se prepara para o conseguir e para o não conseguir, mas não é fácil, né? E aí não aconteceu, foi o quarto lugar, mas no dia seguinte eu e as meninas, né? A gente recuperou de uma forma que os resultados apareceram. Sim. E nessa época também, Jade, é importante dizer que você foi, assim, o Brasil te conheceu, né? E nesse Sim. dia que você acabou perdendo entre aspas, né? Porque para mim foi perfeito. Mas você não conseguiu entrar, né, para o pódio em 2007. Você acabou ficando muito emocionada. E você era uma adolescente, né? Você chorou, né? Então isso ficou marcado um pouco assim pela imprensa que divulgou bastante isso, né? E algumas pessoas acabaram dizendo que você tinha uma forma de chorona, ou que você era muito emotiva, né? Como que você conseguiu lidar com essa repercussão dessa forma, né? Porque já estava sendo difícil para você, né? Ter perdido, né? E acabar levando esse título, né? Uma emoção que você teve ali que é completamente aceitável e natural, né? Se você for pensar a responsabilidade que uma ginasta de 15, 16 anos tem em competir, né? Às vezes você vê vôlei, os caras têm 30 anos, 33, né? Então, é difícil lidar com uma menina assim, né? E eu lembro que o ginásio estava muito cheio, que depois que acabou a competição, a gente foi para uma coletiva de imprensa. E aí, nessa coletiva de imprensa, estavam todos os ginastas atrás. Aí o cara perguntou assim para mim, um dos repórteres, né? Jade, naquela hora que você errou, que você viu que não dava mais, você pensou, mãe, me ajuda? Aí eu fiquei assim, tipo, eu não sabia nem assim o que falar, né? A sala tava cheia. E aí a Daiane a Dai me deu um beliscão embaixo, assim, né? Na minha perna. E ela falou, não chora, responde ele. Aí eu recuperei aquela hora e falei assim, não, de forma alguma. Na verdade, eu faço ginástica pra mim. Foi um fato que realmente aconteceu. E assim, eu sentia naquela época que as pessoas usavam essa minha parte emotiva para que acontecesse durante as entrevistas. Então, o fato de me chamarem de chorona não me incomodava, mas eu tive que aprender a lidar com administrar a minha emoção.
né? Uhum. Assim, a Jade, sei lá, quando eu tô muito feliz, quando alguma coisa, eu choro de emoção. E quando eu tô triste, eu também choro. Então, assim, Claro. os meus técnicos aprenderam a lidar com isso durante toda a minha carreira, ainda aprendem, né? Mas eu tive que aprender a administrar esse sentimento. Quem Eu, acompanha a ginástica, quem acompanha você, a gente sabe que você é dessa forma. Você é uma pessoa reativa, emotiva, né? Mas o público que acompanha só, né, a cada 4 anos ou quando tem competição maior é que tem uma cobrança, assim, às vezes um pouco inadequada, né? Às vezes deve machucar mais. a gente, poxa, você imagina, a pessoa treinou tanto tempo, né? Aí se expõe a essa é uma situação de competição que não é fácil, já é para poucas pessoas, né? Você imaginar participar de uma seleção que vai competir um Pan-Americano, quantas etapas não tiveram até ali? Para depois você, sei lá, ver seu nome no jornal, né? Uma capa inteira de um jornal, falando alguma coisa que não faz parte daquilo ali, né? Jade perde, ou Diego perdeu, ou o Zanetti fica com a prata. Essas coisas a gente sente como uma injustiça, mas acontece, assim. É o que eu falo, o atleta ele acaba aprendendo a lidar com cada situação, mas isso só com experiência, né? Sim. Ô Jade, hoje você é uma das mais experientes do time, né? Assim, do time brasileiro, né? E às vezes até internacionalmente também. Hoje você já é uma das mais, vamos dizer assim, velhas, né? Sim, Porque exatamente. a ginástica, para quem não entende, né, é um esporte que as meninas começam a competir muito novas e poucas atletas conseguem competir mais de um ciclo, né? Então a Jade está aí, já foi para 2 Olimpíadas, né? E permanece em alto rendimento, com condições plenas de competir. Isso não é muito comum, né? Nos outros países não é muito comum. Hoje você tem, igual você disse da Daiane, que a Daiane te cutucou e te fez, né? Te deu uma dica de uma atleta mais experiente. Hoje, se você pudesse falar com a Jade de 2007, como você fala às vezes com a Flavinha, né? O que você diria para a Jade de 2007? Eu, eu acho que talvez eu falaria assim, não se preocupa tanto com as coisas que acontecem. Foca no que você precisa fazer, fica com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas que são que vão falar coisas que são importantes para você. Aquela pessoa que vai falar realmente a verdade, né? Durante esse tempo todo, às vezes a opinião de muitas pessoas que a gente nem conhece, nunca viu o rosto, às vezes machucam mais do que um elogio da sua família, do seu técnico, né? Então, hoje eu falaria assim, Jade, foca nas coisas, foca no que é importante para você. Fica com as pessoas que te amam, sabe, que te desejam bem. Acho que faria um pouco de diferença, porque durante todo esse período que eu treinei para o Pan-Americano, minha primeira Olimpíada, eu vivi numa seleção permanente com outras meninas da mesma idade que eu. Né? Uhum. Infelizmente, meu pai não pôde se mudar para Curitiba, junto a mim, naquela época. Tinha meu irmão, tinha um trabalho aqui. Então, assim, realmente foi uma fase que eu fiquei, não é sozinha, porque a minha família estava comigo junto, mas assim, diariamente eu lidava com as situações sozinha mesmo, não tinha muito jeito, tinha que ir aprendendo. Então hoje eu falaria, calma, vai ficar tudo bem, né? A competição vai vir, você vai acertar, não é porque o treino não tá dando certo que não vai acontecer, você realmente sabe fazer isso. Eu aprendi isso com o tempo, né? Uhum. Não precisa repetir 300 vezes, né? O treino de qualidade é muito melhor. Só que a gente, com menos experiência, a gente quer repetir, quer fazer 300 vezes, e aquilo até causa uma carga muito grande em cima das Sim. atletas que são mais jovens. Uhum. Ô Jade, aí, logo depois de 2007, você também teve resultado. Foi em 2007 também, né? No Mundial, que Sim, você também teve mundial. Uhum. resultados que até hoje ainda são, assim, você ainda é a melhor classificada em all-around, né? Mundial brasileiro. A Jade ganhou medalha de prata, de bronze no all-around em 2007, no Mundial. E até hoje essa classificação dela ainda não foi superada, né, por outras atletas. Logo depois disso, você teve uma lesão importante, não foi isso? Foi 2007, 2008 que você teve uma lesão no punho, Foi. né? E várias lesões você teve que lidar ao longo da sua carreira, né?
uma das lesões mais comuns da ginástica, para quem não sabe, é a do joelho, né? Do ligamento cruzado anterior. E você teve que lidar com isso 2 vezes também na sua carreira, né? Em 2014 e agora no ano passado, né? 2019. Como que é para você lidar com essas lesões? Você passou por várias vezes, né? Eu tive que dar uma lida sobre isso, assim, para ver como que é no mundo, né? O acompanhamento até psiquiátrico disso aí. Vocês têm esse acompanhamento psiquiátrico pela CBG ou pelo Flamengo? Vocês têm uma equipe de saúde mental que acompanha? Então, desde o treinamento para 2016, nós começamos a ter um acompanhamento. Algumas meninas começaram em 2014, outras começaram em 2015. Agora, desde 2019 a 2020, eu tô até com uma outra minha, que é particular mesmo, que eu me adaptei melhor. Mas, assim, durante toda a minha carreira, eu fui uma atleta que não... Até 16, 17 anos, eu não tive lesão praticamente nenhuma. Isso é muito raro na ginástica. Eu lembro até que na minha seleção, que foi para 2007, 2008, todas as minhas amigas já tinham cirurgia, tinham 13, 14 anos. Eu falava, meu Deus do céu, né? Eu tive bem poucas lesões, assim, até para a quantidade de treinamento que eu tinha. Quando eu fui para o Mundial de 2007, foi, sei lá, o Mundial mais mágico possível. Não só para mim, mas para aquelas meninas daquela equipe, porque nós entramos uma equipe no Mundial e nós saímos com outra equipe respeitada por todos os países. Eu acho que isso não teve preço, assim, né? Aconteceu a 5ª colocação no Mundial, que, poxa, quando esperavam da gente aquilo. Eu peguei medalha no individual geral e ainda peguei mais 2 finais em aparelho. Assim, eu falei, meu Deus, quando entrei lá no Mundial, eu falei, gente, eu nem sabia que eu era tão boa, porque eu olhava as chinesas, olhava as romenas, as russas, e eu falava, gente, isso é ginástica, né? Eu lembro até que as chinesas estavam fazendo paralela e eu olhava assim, que eu nunca tinha visto aquilo, nem tinha YouTube direito, né, naquela época. E aí o Oleg até falou, preste atenção aqui no treino, depois você olha essas meninas. E até no dia do individual geral que eu fui treinar, eu tava treinando só com a Nastia, com a Shaw Johnson, que eram meninas que eu nem imaginava que eu era perto daqui. Então, o Mundial, assim, me deu uma outra visão sobre a minha ginástica e a ginástica das meninas da minha equipe. Então, foi muito especial. Voltando daquele Mundial, eu tinha pego o final no salto e eu tinha um salto muito, muito forte. E eu precisava de um segundo salto para ser competitivo em 2008. E aí, a minha equipe técnica focou nesse treinamento do segundo salto. Eu fazia, sei lá, uns 20, 30 saltos de manhã, 20, 30 saltos de noite. O primeiro salto eu fazia de manhã, o segundo salto, que era o Sheng, eu fazia à noite. Conclusão. Chegou no campeonato no final do ano, eu apresentei o Sheng, foi incrível. A gente estava assim, poxa, estamos no caminho certo, mas veio a lesão. Né? Eu sentia muita dor no punho, eu falava com a equipe médica. Foi uma necrose, né? Foi uma necrose no punho que você teve, né? Chegou no janeiro de 2008 até julho, eu era outra Jade, assim. Eu não conseguia render a mesma coisa porque a lesão não deixava. Apesar do médico da seleção na época falar que não tinha nada, eu não conseguia ter a mesma performance. E aquilo me chateava. Né? Então, quando eu cheguei em 2008 lá em Pequim, eu tomava muitos remédios anti-inflamatórios por dia, apesar do médico não falar que era nada. E aconteceu a competição, eu já estava muito chateada porque eu não estava conseguindo render. Eu sabia que eu tinha possibilidade de saltar muito bem, de fazer solo, mas assim, eu estava sobrevivendo aqueles dias. Né? Quando acabou a competição, a gente ainda ficou uma semana lá. Eu parei de tomar o remédio anti-inflamatório, que eu falei, não tem por que eu tomar anti-inflamatório, eu estava cheia de dor no estômago, vomitava até, porque não parava dentro da minha barriga. E aí, no dia seguinte, eu não conseguia mais mexer a mão. Né? Só meus dedos mexiam, eu não tinha mais mobilidade nenhuma. Eu falei, deve estar quebrado, né? Era o que eu pensava, eu tinha 17 anos. Todo dia eu ligava chorando, enlouquecida pro meu pai, falando, meu Deus, eu quero ir embora daqui, eu não aguento mais, eu só preciso da minha casa. Quando a gente voltou de Pequim... Mas você chegava a falar com o médico e o médico achava que não era nada? Foram todos os exames lá no médico, assim. Todos os exames ficavam lá com a confederação da época, né? Mas chegou a fazer exames na época? Muitos, sim, muitos. E aí, quando eu voltei
para casa, porque eu voltei para morar em casa com meu irmão, com meu pai. Poxa, para mim aquilo ali foi maravilhoso. 4 anos fora de casa, voltar a morar em casa, né? Falei, pai, a gente tem que ir em algum lugar fazer aqui um exame, né? Ver o que tá bem, não, o que não tá. Quando eu voltei de Pequim, a gente foi para uma emergência. Eu tinha feito um exame no punho, eu fiz também um check-up geral, assim. Eu tava com 15 pedras no rim, voltando da Olimpíada. Meu Deus. E eu tinha feito uma necrose no captato. A necrose, que é um desses ossinhos que são Do 8, punho, é do punho, o que aconteceu? Eu tive tantas fraturas por estresse nesse osso que parou de irrigar o sangue, passar sangue. Isso. E isso, com o tempo, acabou necrosando. Né? O problema é que o médico falou assim, olha, eu não sei se isso vai estabilizar, se isso vai passar para os outros ossos, o que a gente pode fazer. Não existe uma cirurgia para isso. Eu acredito que você não vai fazer mais ginástica. E para uma menina de 17 anos, com o talento que eu tinha, e assim, com a saúde que eu tinha, que eu era tão jovem, eu não tinha nada no corpo. Aquilo ali tinha sido a primeira coisa que apareceu mais séria. Eu falei, meu Deus, é impossível, não tem como parar de fazer ginástica agora. Eu ia pro 3º ano do colégio, era aquela fase que tinha que decidir o que você queria, né? Sim, foi enlouquecedor na E época. você estava no seu auge, né, na real. Sim, Tava tinha só... sido um ciclo muito bom para mim e para minha equipe, né? Um ciclo muito especial até para ginástica. E aí, assim, fiquei 9 meses mais ou menos sem treinar direito. E a cada mês eu ia pro ginásio só fazer elástico, fazer prevenção para as outras partes, né? E nem pendurar na paralela eu podia, não podia fazer nada. O meu técnico do Flamengo e a minha técnica ficavam assim, sabe? Eu faltava uma semana porque eu não aguentava, eu me escondia, eu não queria treinar. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Eu não sei, assim. Foi uma época que todo mundo teve que me ajudar bastante. E aí foi aí que eu comecei a fazer terapia. Né? Depois de todos esses meses, o médico chegou para mim e falou assim, Jade, olha só, não tem jeito. Se você quiser tentar treinar assim, você tenta. Aí eu falei, pai, sabe qual é? Eu vou tentar. Eu não tenho mais nada a perder. Eu já tô 9 meses aqui sem nada, eu voltei a treinar com um braço, pra você ter uma noção. Eu fazia tudo na trave sem mão e botava, sei lá, entrada de trave, rondada layout com uma mão. Eu me adaptei totalmente, mudei minha saída. Eu tive que mudar minha ginástica toda, parar de fazer Mas e o salto? O salto... Então, eu treinava com rondada com uma mão e passava só por cima do cavalo, para voltar a fazer ginástica, assim, para voltar a sentir aquilo, né? E aí depois a gente botou um dia com as 2 mãos, um dia com uma mão, ou sem mão, né? Então eu fui adaptando isso. E aí interessante você falar isso, porque na psiquiatria, na saúde mental, a gente vê que as indicações para uma pessoa que sofre lesão é justamente isso, ir adaptando o que dá para fazer, né? Inclusive é interessante falar que tem estudos de ressonância magnética que identificam que só o atleta experiente, quando ele se imagina realizando aquela atividade, né? Imagens mentais ou realmente realizando aquilo, ativa nas regiões cerebrais corticais as mesmas ações. Então, assim, isso que você fez, ou né, você tenta estar presente lá, às vezes não fazendo exatamente o que você poderia fazer, mas já estava, né, causando memória muscular ali para você também, né? Então. E aí, quando eu comecei a fazer esse treinamento, que era cada dia uma coisa, né, aos pouquinhos, engatinhando, foi no ano de 2010. E eu fui medalhista no salto de novo. Então, aquela medalha não foi só uma medalha para mim, assim. Eu tive que, como eu posso dizer, eu tive que voltar a acreditar que eu podia fazer ginástica. Né? Todo mundo achava que eu não podia fazer, então eu tive até que me convencer de que eu podia, porque eu achava que eu não conseguia mais. Né? E aconteceu, né? Depois eu comecei a fazer um outro tipo de acompanhamento, já era pelo Comitê Olímpico, já direcionado a 2012 para Londres. Foi bem legal, até a gente fazia bastante assim, treinamento mental. Poxa, foi uma fase muito boa, assim. Mas foi aí que eu tive o problema de contrato na seleção, né? Que eu estava buscando por melhorias de contrato, até no final eu acabei assinando o contrato, não fui. Né? Então foi mais assim, uma baixa na minha carreira. Mas aí você acabou não indo, né? Acabou não indo para as Olimpíadas de Londres, né? Eu acabei não indo porque eu tinha
lutado por certas coisas, acabaram não acontecendo, mas tudo tem uma consequência, né? Então, acabaram que falaram que eu não estava preparada para ir para Londres. Aconteceu, né? E aí depois eu vim numa preparação para Rio 2016. Em 2014, sem dúvida, foi um ano que eu fui muito feliz na ginástica. Nunca tinha me sentido tão saudável, feliz. Assim, eu fazia ginástica de outra forma. Assim, eu ia pro treino, eu sentia prazer em cada elemento, em cada coisa. Eu falei, gente, eu não acredito que eu vou ter sentido isso depois de tanto tempo. Assim, tá no meu clube que eu amo, treinar com as pessoas que eu gosto, ter o meu fim de semana, poder me alimentar melhor, sem aquela loucura toda que a seleção permanente causou. Foi o ano que eu tive a lesão no joelho. Então aquilo ali me frustrou muito, porque eu estava completamente saudável, mentalmente, fisicamente. Falei, o que que eu fiz de errado? Qual foi o ponto que eu passei? Né? Eu queria assim, um porquê para aquilo. Né? E não tinha. A ginástica é assim, não tem. Só que veio uma lesão séria, com uma cirurgia, numa idade que já era mais avançada. Então aquilo me assustou. Eu falei, caramba, eu nunca passei por uma cirurgia, o que que vai acontecer? Né? Uhum. E eu voltei forte. Eu treinei como se fosse no ginásio a minha recuperação. Você chegou nessa época você já estava com acompanhamento Sim. psicológico. Uhum. Uhum. Sim, foi. Você chegou assim a ter algum trabalho assim de orientação deles, assim que você possa dizer que você usou para poder enfrentar esse momento? Na verdade, Assim, diálogo interno positivo, eu não sei se foi isso que te orientaram a fazer, né? Pensamento positivo. na verdade, a orientação não era só para mim, e sim para todas as pessoas que estavam em volta, porque a ginástica a gente quer tudo para ontem, né? E essa lesão, infelizmente, não acontece dessa forma. Então, para que a minha lesão tivesse uma boa recuperação com a idade que eu tinha, né, para voltar a saltar uma dupla pirueta no salto, fazer uma série de solo completa, eu tinha que fazer uma boa recuperação. Né? Então, as pessoas foram orientadas a terem paciência com todo o meu processo, porque por mais que eu tivesse forte, magra, bem, aquele ligamento tem um tempo para virar um ligamento. Né? Eu tirei um enxerto do posterior de coxa, coloquei ali para fazer um novo cruzado, né? Um novo ligamento, mas aquilo ali demora quase um ano para virar um cruzado. De novo. Então, eu tive. Geralmente é uma recuperação de uns 8 meses, né? 6, 8 meses. Só que para ginástica, como a gente faz coisas muito difíceis, eles até. Para você voltar ao seu nível Isso, competitivo, né? um ano praticamente. Né? Então, eu fiquei assim, meu Deus, eu ficava preocupada com o que eu não estava fazendo. Né? E eles me falaram, Jade, você se preocupa com o que você pode fazer. O que você pode fazer agora? Se alimentar bem, fazer a fisioterapia bem. Então, todo mundo foi orientado a isso, né? Então, eu tive, assim, a ajuda de todo mundo nessa recuperação, dos técnicos, da parte realmente psicológica, nutricionista. Foi uma ótima recuperação, assim. Todo mundo me deu o tempo que eu precisava. Ai, que Né? ótimo. E aí, eu treinei, voltei. A gente participou daquele Mundial de 2015 que não classificou. E aí, ali meio que eu emendei para a Olimpíada. Né? Então, aquele ano, eu já não estava igual a 2014, assim, tão feliz. Eu passei por muitas coisas durante essa volta. Né? A gente tinha realmente um treinamento russo, que todo mundo sabe que não é fácil, né? Então, eu cheguei na Olimpíada, eu tinha fratura por estresse nas duas canelas, assim, grau 3, era bem avançado, e eu tava com overtraining na Olimpíada, mas eu queria competir de qualquer jeito. Então, assim, foi até um risco que eu corri. Eu não competi uma Copa do Mundo de Portugal, até fui para Portugal, mas lá descobriram que eu tinha tido overtraining, e aí me tiraram da competição, falaram, já a gente vai ter que ter outro tipo de tratamento com você agora para que você consiga competir em 2016. Então, 2016 foi até um ano que eu não competi muito. Eles estavam me dando esse tempo para conseguir me recuperar. Uhum. Né? E aí acabou acontecendo em 2016. Eu acabei entrando no lugar da Flávia no individual geral, porque eu era próxima, como a Flávia saiu
para focar na trave. Perguntaram, já você quer competir? Eu falei, claro que eu quero competir. Claro que Eu tava lá e eu quase morri do coração vendo você saindo de cadeira de rodas. Quase Mas, morri. Eu já tava muito exausta, sabe? Por mais que eu quisesse muito aquilo, eu fiz o máximo, né? Eu aqueci super bem no ginásio de competição, eu fiz uma trave dentro do que eu podia, mas assim, eu já estava esgotada. E aí, quando eu fui no solo, eu fiz a primeira passada, quando eu voltei, quando eu bati para fazer o Sukahara, né, que a gente chama de flexei mãos, Sukahara, eu já senti que rompeu o ligamento ali, naquele flexei mãos. Então, quando eu cheguei no Sukahara, eu já senti que não tinha nada dentro do meu pé. E aí você até tentou continuar, né? Mas aí não... Eu pensei, eu vou continuar. Eu falei, gente, mas não tem nada dentro do meu pé, o que eu vou fazer? Aí eu desisti. Então, isso é muito difícil pro atleta, né? E você tava no Rio, né? Você tava na sua cidade. Com a família, com todo mundo ali. Poucas oportunidades assim, poucos atletas têm essa oportunidade, né? De competir um Pan-Americano em casa e uma Olimpíada dentro de casa. Eu tive essas duas oportunidades. E também você deve ter pensado ali naquela hora, assim, você não ia terminar essa competição e talvez você não tivesse muita segurança também do que ia ser dali para frente. Sim, né? exatamente. Da sua carreira, assim. Então, acho que deve ter batido várias coisas ali naquele momento. E eu queria sair andando, pelo menos, sabe? Eu queria muito sair andando, sei lá, para dar tchau para as pessoas, para falar que, caramba, eu queria muito eu tava lá e eu fiquei assim, eu olhava para você, aquela cadeira de rodas, eu desesperada, porque eu entendo que deve ter sido muito difícil, até por você estar em casa, né? E quando me botaram na cadeira de rodas, assim, eu lembro que veio um cara falar comigo, o cara começou a falar inglês, aí eu falei assim, desculpa, eu sou brasileira. Não sabia nem que língua mais eu tava falando. Falei, desculpa, eu sou brasileira, pode falar português comigo. E aí veio o fisioterapeuta do Brasil, me botou na cadeira de rodas, já me tirou dali para não vir imprensa, não vir nada, né? Porque é isso que eles pensam, né, na gente, assim, como cuidar dessa parte, né, com carinho, né? E me botaram na ambulância, eu já fui pro hospital, fiz, assim, não foi uma lesão que eu precisei fazer cirurgia, mas eu tive que cuidar muito. E aí, a partir do momento que eu voltei de 2016, eu tive que cuidar do overtraining e eu tive que cuidar da lesão no pé e da canela, né? Então, ao longo dos anos, eu tenho algumas lesões, né? Que se eu não cuidar, me atrapalham muito durante o treinamento, né? Porque não é só o joelho, é o pé, é o ombro, é o punho, né? E eu tive que adaptar muito a minha ginástica durante todo esse processo. E assim, eu fico muito orgulhosa de ter conseguido, depois de tantos ciclos, me manter com nível de competir mundial, com nível de poder ajudar a ginástica ainda, né? Eu fico muito triste por a gente não ter renovação, né? Então acaba que a gente é exposta a muitas competições, né? E como outras meninas, a gente às vezes não consegue nem focar em um aparelho porque precisa fazer um individual geral. Mas assim, eu faço tudo com muita alegria, porque é um esporte que eu amo e o que eu puder ajudar a ginástica, até quando eu puder, né, eu vou fazer. E aí, depois que a gente acabou 2016, e aí? Você tá treinando ainda, como é que vai ser? atualmente? Você treina? Tô. Sim, até voltei a treinar no ginásio hoje, lá no clube, né, dentro de todas as normas de segurança, mas assim, poder sentir ginástica de novo foi ótimo. Eu acho que a gente ainda tem mais ou menos uns 20 minutos de live. A gente pode depois pegar aqui, tem algumas perguntinhas que o pessoal mandou. Eu só queria falar mais uma coisinha rápida, Claro. para o pessoal poder entender. No ano passado, a gente acabou não conseguindo a classificação da equipe, né, para Olimpíadas. A gente já tem uma atleta classificada, que é a Flávia, e ainda tem uma vaga que a gente ainda pode ter, né? Tá em que aberto. você tá aí. Isso. Que vai ser no PAN do ano que vem, né? Ia ser esse ano, né? O PAN acabou, como a Olimpíada foi adiada, vai dar tempo talvez de você correr atrás também dessa vaga. Essa vaga, a Olimpíada ser adiada me deu um fio de esperança, né? Como eu falo. Apesar de eu querer fazer uma boa recuperação, senão nem vale a pena tentar
ir para a Olimpíada dessa forma, porque eu vou prejudicar talvez a minha saúde depois da ginástica, né? Então, a princípio, realmente, o meu foco é a minha recuperação, né? Desde o Mundial, desde a hora que eu machuquei até... Porque quando eu fiz o salto, eu já sabia que eu tinha machucado, né? Eu até falei, eu posso tentar fazer paralela, sair de esticado, fazer alguma coisa, sim, posso tentar, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer trave ou se eu vou conseguir fazer solo, porque, assim, eu já fui para o Mundial muito desgastada, né? Por inúmeros outros fatores. Mas eu ainda queria fazer paralela para ajudar a equipe, né? Então, já acabou não acontecendo. Um dia depois eu fiz o exame, deu cruzado, e eu falei, meu Deus do céu, mais uma cirurgia, o que vai ser agora, né? Então, desde aquele momento, a gente focou realmente na minha recuperação. E até numa recuperação tranquila, né? Como as pessoas dizem assim, poxa, eu não tinha mais uma chance de ir para a Olimpíada, então vamos fazer direito, né? Não vamos correr com o processo. Então, eu ainda tô nisso. Eu preciso fazer uma boa recuperação, porque agora na quarentena a gente não conseguiu ir para academia. Eu nem sei quando a gente vai poder voltar, e é isso que preciso agora para minha recuperação. Né? Eu faço a parte de ginástica todo Mas dia. vocês voltaram a treinar? Vocês voltaram a treinar lá no centro de treinamento já? Hoje? Não, a gente voltou a treinar no meu clube. As meninas do Flamengo voltaram a treinar. As meninas que têm mais de 18 anos Ah, sim. foram liberadas para treinar, porque liberam por idade também, né? E aí hoje a gente foi, mas assim, o técnico não pode encostar, 2 metros de distância. Então, até agora, para eu voltar a treinar, eu precisaria de ajuda do técnico, né? Então, vai ser um pouco mais lento, mas tudo bem. A gente está caminhando. Mas assim, eu tô realmente pensando em como voltar o mais rápido possível para essa recuperação do cruzado, porque tudo que dá para fazer em casa, dentro do ginásio, agora eu tô fazendo. Mas eu preciso da academia também. Só uma outra pergunta antes da gente abrir aqui para o pessoal. Você disse que em um determinado momento, quando você voltou da seleção permanente, você estava com 15 pedras no rim. Sim. Né? Sim. E assim, na época, você chegou a relacionar isso às restrições de água que vocês tinham, as restrições alimentares? Como é que foi isso? Assim, eu até tenho uma fama, assim, um pouco de atleta chata, porque eu sempre brigo muito por melhorias dentro do esporte, né? Hoje a minha relação com a confederação é ótima. A gente teve muitas conversas durante todo esse período. E, poxa, como a ginástica melhorou, né? A partir disso. Eu fico muito orgulhosa. Tudo que está acontecendo no mundo inteiro, né? Sim, tá porque as forçando atletas mudanças. estão pedindo por isso, né? E eu fiz isso depois que acabou 2008. Eu tinha uma restrição muito grande de água, a gente não podia beber água, a gente não se alimentava bem, existiam castigos bem severos em relação a quem engordava. A gente pesava 4 vezes por dia, pesagens mesmo, antes e depois do treino, antes e depois do treino. E, por exemplo, tivesse fora do peso, não jantava ou não almoçava. Então, mesmo tendo treinado e gastado energia, não tinha era uma reposição. loucura, assim, sim. Mas, assim, então quando eu voltei, realmente eu voltei, falei para as pessoas, eu expus isso, porque não poderia mais acontecer dessa forma. Hoje, a confederação e o Comitê Olímpico têm uma política completamente diferente em relação ao físico das atletas. É feito individualmente, cada atleta tem uma massa, uma taxa de gordura, a gente faz testes a cada 15 semanas, isso. E a gente faz esse teste, e se você estiver dentro daquela taxa de gordura, é saudável treinar. Senão, a gente tem que trabalhar para diminuir isso para não ter risco. Né? Então, poxa, isso melhorou, assim, quantos por cento, né, pra gente? Assim, é importante vocês lutarem, né? Pelos direitos de vocês, são, né? Porque quando a pessoa começa a falar, pelo que você disse, né? O que as outras ginastas no mundo estão cobrando, né? Os seus direitos, os abusos que aconteciam. Eu acho que isso também vem porque o que acontece? Quando você trabalha com uma seleção que você vai preparar as meninas para competir uma Olimpíada, você começa a trabalhar pelo menos 8 anos antes. Qual é a idade que elas têm? Elas são muito jovens, né? E a gente quer, tem um sonho, aceita as coisas. Então, a partir do momento que a atleta fica um pouco mais velha, ela entende aquilo tudo, ela consegue brigar.
né? E isso tem acontecido na ginástica porque as ginastas estão ficando mais velhas também, se você for perceber, né? Já É tem verdade. ginástica com mais de 20 anos em muitos países. E a gente tem buscado muito por essas melhorias. Eu tenho muito orgulho de fazer parte disso aqui no Brasil, da gente ver o quanto melhorou, né, o treinamento, o Comitê Olímpico, a Confederação, os próprios clubes. A gente tem uma equipe multidisciplinar hoje em dia que tem fisioterapeuta, tem psicóloga, nutricionista. Importante ter psicólogo. O ginásio é outro tipo de ginásio. E, poxa, as novas gerações começarem com esse padrão, caramba, quando a gente imaginou, né? Então, é muito bom fazer parte disso. A gente sempre quer melhorar, sempre. A gente sempre vai buscar por condições melhores, porque a gente, né, quer. Mas, Claro. assim, melhorou muito e realmente a restrição de água foi uma coisa que, poxa, fez muito mal, né? Vamos ver aqui alguma pergunta? Que Sim, aí, claro. se por acaso não der tempo da gente responder todas, aí as pessoas podem mandar e eu te envio. Qualquer coisa você me responde, eu respondo Se as você pessoas. quiser, se você quiser abrir uma outra live, a gente abre. Ah, hoje ainda? Direto, Você assim, não tem fecha. aula? Não, eu passei. Ah, porque a gente tinha Tudo bem. marcado esse horário porque a Jade tinha faculdade, Sim, mas a gente pode então abrir. Não sei se o claro, pessoal sem quiser, a gente problema. abre. Um pouco. Uhum, sim. Deixa eu ver aqui. Gostaria de saber sobre as fraturas de estresse, Sim, né? uhum. São lesões bem chatas, na verdade, né? E muito doloridas. E o que acontece? Quando você tem uma competição importante, você tem que saber lidar com a dose daquela lesão, né? A gente faz fisioterapia todos os dias. As meninas mais velhas têm que ter fisioterapia, senão não sobrevivem na ginástica, na verdade. E as mais jovens também estão tendo isso, né? Durante o treinamento na seleção. Eu não sei como é que é no clube. Mas a gente realmente tem, assim, acabou o treino da manhã, faz fisioterapia, ou faz o gelo, faz crioimersão, que é aquela banheira de gelo. E depois do treino da noite, a gente faz mais fisioterapia. É parte do nosso treinamento. Fora a preparação na academia, né? Que é por isso que eu falo, o treinamento hoje em dia é o dia inteiro, porque são 2 períodos de treino, mais a academia, que é onde você vai fortalecer para não ter mais lesões, e a fisioterapia. Então, a lesão é tratada assim, por várias pessoas, né? Ainda tem que ter o feedback do atleta diário, falar, poxa, olha, doeu nesse exercício, nesse aqui não doeu, né? O que a gente pode fazer? Olha, né, aqui não dói tanto, acho que eu posso repetir mais esse. Ou o técnico fala assim, poxa, hoje dá pra gente fazer isso, hoje realmente precisava fazer, é um dia importante. Aí você aguenta um pouquinho. Mas é um conjunto, né? Eu acho que essa pergunta aí também tem um pouco a ver, né, com isso. O overtraining O que treino. acaba causando esse. Sim. O que acontece? As pessoas estavam desconfiando na época que eu estava com overtraining porque eu estava tendo muitas lesões, uma seguida da outra. E eram lesões tipo assim, estiramento na coxa. Outro estiramento aqui, assim. Então eu falei, gente, isso não é normal, não é possível. Eu tinha uma mudança de humor, assim, bizarra. E eu não dormia bem. Tudo da minha vida ficou desregularizada. E eu acordava, parecia que eu já tinha acabado de treinar. Era um cansaço, assim, absurdo. Não era normal. Eu nem comia, eu não tinha fome. A Eu tinha qualidade muito do sono sono. influencia muito nisso, né? Eu tinha muito sono. E aí, essa situação é muito propícia a uma lesão, né? Então, a gente fez, o Comitê Olímpico, né, junto com a equipe, solicitaram um exame de sangue. E eu fiz, realmente lá, eles verificaram que tinha essa síndrome, né? Até veio uma depressão junto, porque acontece. Né? Então, eu tive que tratar todas essas coisas até para conseguir competir em 2016, mas eu tive todo esse suporte que algumas atletas não têm ao longo do caminho, né? Você chegou a fazer tratamento com medicamento para depressão? Sim, sim, em Uhum. alguns momentos sim. Por mais que as pessoas acreditem que isso ainda é um tabu, no esporte é bem comum. Não tô falando que é legal, tá, gente? Mas
acontece bastante e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Não, os atletas são pessoas, né? Então, Sim. como qualquer pessoa, nós estamos sujeitos a ter, né, essas alterações do humor, né, da ansiedade. Vocês estão mais sujeitos porque tem outros fatores, né? As lesões, as competições que causam mais, né? Exigem mais aí E da também tem a pessoa. parte da cobrança que não é só das outras pessoas, também de você. Às vezes você vai competir, poxa, eu sou a terceira a subir na trave, caramba, eu preciso fazer uma boa série, eu preciso doar o máximo para minha equipe, porque uma competição, por mais que seja em equipe, é muito fácil você nominar quem errou. Né? Então, isso é difícil no nosso esporte, porque você nomina, poxa, fulana fez isso, fulana fez aquilo. Então, também aprender a lidar com isso é bem, sim, difícil. Dani, Lara, vocês acham que a gente continua numa próxima? Me respondam aí rapidinho. Tem uma pergunta aqui, Jade. É um atleta também, né? Da acrobática. Sim, Tem muita dor muscular e sim, eu entendo. ele tá pedindo alguma dica sua aí. Bom, eu não sei se você tem aquele rolinho que é da liberação miofascial. Um tubo, assim, é um rolo. Aquilo ajuda muito a gente. Aquilo e gelo sempre são os melhores amigos do atleta, além do fisioterapeuta, né? Mas quem não tem o físio, eu acho que se você investir aí nisso, já ajuda bastante, fazer liberação, passar a parte que tá dolorida nisso. Poxa, ajuda muito, né? Às vezes a gente tá até dentro do avião, a gente fica fazendo no corredor porque precisa dessa ajuda. Só uma dúvida outra, rapidinho, Jade. Claro. Daniela, se cair a live, dá para salvar ou tem que encerrar para salvar? Você sabe, Jade? Caramba, Se ela eu acho cai, se ela... que quando fecha dá para você salvar. Tá, mas não precisa de Entendeu? encerrar, não. Ah, se ela cair, se ela terminar, ela vai aparecer É, uma tela para você. Eu acredito que aparece uma tela e que dá para você. salvar também. Isso, Tá, isso. tá. Então vamos continuar até cair, aí eu te chamo de novo, Tá bom, combinado. tá? Tem uma pergunta aqui sobre a sua idade. Sim. Não sei se você vai querer falar, mas... Não, tranquilo. Pode mandar. Não, só isso mesmo. Qual é a sua Ah, idade? qual a idade? Eu tenho 29 anos. Eu tô na seleção permanente desde 2005. Então, já tenho alguns anos aí. O que dá mais pressão? Competir por equipe ou individual? Gente, sem dúvida por equipe. Quando você está no individual, já passou a competição por equipe, já passou tudo que você possa imaginar. Então, é a competição que você está mais preparada. Né? Você chega ali e fala, poxa, é para mim. Né? Eu vou dar o máximo, de qualquer forma, mas hoje é meu dia, eu vou só fazer o que eu amo. E no competição por equipe, não, exigida num grau que você não faz por você, você faz pelo seu país. Né? Isso é bem forte pra gente, né? Porque por mais que a gente ame fazer isso, né? Você tem que treinar muito para chegar naquele dia no seu melhor, da sua melhor forma, né? Como é treinar com o Liu King em inglês? Caramba, assim, no início Imaginou que você algum dia fosse treinar com o Liu King? Quando você via ele não, na lá? verdade não. Não, na verdade era uma coisa que parecia muito longe, né? Na verdade. Mas assim, quando ele chegou, foi muito legal, porque ele veio dar cursos aqui e acabou que a gente fechou ele como. Não era técnico-chefe no início, né? Ele vinha dar um suporte e depois ele virou técnico-chefe. Uhum. E no início tinha até uma pessoa que ficava o dia inteiro, tipo, intérprete, até com o próprio Alexander tinha no início. E depois a gente foi se adaptando, né? Pegou muito rápido. Os nossos técnicos, assim, alguns falam inglês, então fica muito mais fácil. E foi muito. Foi assim um presente, né? Porque a gente nunca imaginou que fosse acontecer. Aconteceu. Ele falou para mim: Nossa, Jade, eu não imaginava que você ia estar nessa forma, assim, porque você tem um ano, acho que é menos que a Nastia, né? Não sei. Né? E a Nastia já se aposentou há tanto tempo.
ver você aqui Acho que até a Nádia tem 32 anos, eu acho. 32, 31. É. Eu não sei, na verdade. E acho que ela é um ano mais velha que eu. Então ela é. Então, desculpa, gente, 3 anos aí. Mas assim, eu competi com ela em 2007, né? Eu competi com ela em 2008. Ele até falou que eu era uma das atletas que ele mapeava, né? Porque quando a sua atleta é boa de individual, geral, você tem que mapear quais são as meninas que estão competindo com ela e quanto que as outras meninas estão tirando. E eu fiquei bem honrada de ser uma dessas meninas, né, na época. Eu falei, poxa, que legal. Funciona o processo de renovação da seleção. Desde que a gente começou 2016, a preparação, todos os clubes são convidados para fazer parte desses camps, né? E aí, durante o camp, a gente fica quase 2 semanas, né? É um treinamento que eles dão para as meninas, até individualizado, por exemplo, assim, se vê uma menina nova de um clube, pega, vê o que ela é boa, vê o que ela é ou não, né? Eu achei isso bem legal. E assim, a menina que vai se adaptando, a menina que vai mostrando resultado, ela vai voltando, né? E aí entra na seleção. Existe também uma tarefa de casa, que os técnicos são... pedido que os técnicos continuem esse trabalho, né? Às vezes a gente fala assim, às vezes a pessoa não tem aparelhagem, não tem nada, mas assim, são mudanças de técnica nos elementos que são essenciais, assim, às vezes mudar uma estrela, mudar uma rondada, um flick, que isso vai proporcionar que a menina faça uma acrobacia, um duplo esticado, né? Não, às vezes não é cobrado, sei lá, um elemento mais difícil, mas é cobrado essa mudança de técnica. E a menina que entra desses padrões, ela tá sempre nesses acompanhamentos do camp. É bem legal. E a gente tem trabalhado muito duro, até durante a quarentena tem treinamento para juvenis e para as infantis durante a quarentena todo dia para que a gente mantenha essas meninas fazendo ginástica, disciplinadas, motivadas. Assim, está sendo feito um trabalho, a gente quer colher o fruto daqui a alguns anos, né? Porque não dá para fazer de um dia para o outro uma ginasta. Pode responder? Após a Claro. queda, como enfrentar o medo? Isso é difícil. Você está num ginásio que às vezes tem 5.000 pessoas, você caiu e tem que continuar, porque no momento que você cai, parece que desliga uma chave, né? Você fala, meu Deus, o que aconteceu? É difícil voltar, é difícil lidar com o medo de acontecer